Opa, vocês estão bom? Durante toda a saga Pânico, somos apresentados a muitos assassinos, sendo 17 no total. E com essa variedade, é claro que a fandom ia começar a se perguntar qual seria o Ghostface mais forte. E nessa competição, temos todos assassinos extremamente agressivos e brutais, e temos os que são completamente incompetentes e ineficazes. Porém, dois personagens sempre se mantêm no topo, sendo eles Mickey Altieri e Roman Bridger. Esses dois são os mais aceitos pelos fãs como os mais fortes da franquia. Por isso levanta outro questionamento. Qual dos dois pode ser realmente o mais forte, já que duas pessoas não podem ocupar o primeiro lugar? Nesse vídeo vamos analisar esses dois e finalmente entender qual dos dois é digno de ser chamado de Ghostface mais forte. Mas antes de continuar o vídeo, eu apenas peço o seu like e a sua inscrição. Fazendo isso você não gasta nada e me apoia muito. Agora sem mais enrolação, ajeita essa coluna e vem comigo. Antes de começar a analisar o Mickey, é importante deixar claro que irei analisar todas as cenas de ataque do Ghostface, menos a morte do Randy, já que não foi o Mickey que matou ele. E com isso explicado, bora pra análise. Sendo o principal executor de Pânico 2, Mickey Altieri já demonstrou uma força bastante elevada para um humano normal, pois ele conseguia dominar facilmente suas vítimas mesmo em situações de resistência. Um bom exemplo disso é a morte de Cissy Cooper, onde Mickey consegue subjugá-la sem demonstrar dificuldade, além de ter conseguido erguer e arremessar ela pela varanda, que é um feito bastante impressionante, já que provavelmente ela pesava entre 52 a 65 quilos, que é relativamente pesado de segurar e principalmente de arremessar, fazendo com que seja um grande feito de força, porém as capacidades dele vão além disso, já que ele foi capaz de nocautear e matar dois seguranças treinados, mostrando uma grande capacidade em combate, conseguindo acertar múltiplos golpes nos dois ao mesmo tempo, e o Mickey também foi capaz de dominar Sidney em um confronto direto, mostrando que Mickey Altieri é um monstro no combate. Além de uma grande força, ele também conta com uma enorme velocidade, sendo não apenas o Ghostface mais rápido, como também o personagem mais rápido de toda a franquia, que segundo o ChatGPT, ele consegue correr em seu auge de 20 a 25 quilômetros por hora, que para meio de comparação, uma pessoa normal alcança a velocidade média de 10 a 15 quilômetros por hora, e um ser humano atlético consegue alcançar de 15 a 18 quilômetros por hora, sendo uma diferença notável até para uma pessoa atlética. A velocidade do Mickey é tão grande que em algumas cenas ele aparenta até mesmo teleportar. Um bom exemplo disso é a famosa cena onde o Mickey, mesmo inconsciente, consegue abrir a porta do carro que estava emperrada e ser rápido o suficiente para não ser percebido e fazer mais um ataque. Como exatamente ele fez isso, daí eu já não tenho a menor ideia, mas é um feito bem impressionante. E essa grande velocidade faz com que ele também seja extremamente ágil, desviando de golpes com facilidade, mesmo enfrentando múltiplos inimigos ao mesmo tempo. E graças à sua enorme quantidade de estamina, ele consegue manter essa velocidade por longas distâncias e por longos períodos de tempo, possibilitando ele perseguir suas vítimas até eventualmente elas se cansarem, fazendo se tornarem um alvo fácil. E quando o assunto é resistência, Mickey também se sobressai, tendo uma durabilidade que ultrapassa o padrão humano. Mickey já foi capaz de resistir a pancadas e a confrontos com vítimas sem apresentar ferimentos graves. Porém, sua resistência vai além disso, já que ele foi capaz de resistir a um acidente de carro e apenas ficando inconsciente por um curto período de tempo, logo depois sendo capaz de voltar ativa sem lesões que incapacitassem. Ele também foi capaz de resistir a múltiplos disparos na região do tórax, que é uma região extremamente sensível, pois é lá que estão o coração e os pulmões, que são órgãos vitais. Mas mesmo depois de ter tomado vários tiros nessa região, ele ainda conseguiu ficar vivo por alguns instantes antes de receber uma última sequência de disparos que colocou de fato um fim na história de Mickey Altieri. Agora que já analisamos o Mickey, tá na hora de olharmos para o outro lado da moeda. Assim como o Mickey, Roman Bridger demonstra grandes feitos de força, como ter conseguido bater de frente com o Carlton e com a Sidney. Em ambos os casos, ele ganhou o confronto sem apresentar ferimentos graves. Além disso, ele conseguia arrombar portas, derrubar vítimas e manter a pressão constante durante as perseguições. E só para meio de comparação, Roman, igual ao Mickey, também já conseguiu jogar uma pessoa pela varanda. E por algum motivo, os Ghostfaces do Antigo Testamento tinham algum atalho em jogar pessoas pela varanda. O Roman é um dos poucos Ghostfaces que realmente caem na porrada com as vítimas, não sendo tão dependente da faca. Isso demonstra uma força e técnica bastante elevada. E essas capacidades fazem com que ele seja o Ghostface com maior quantidade de vítimas da franquia, sendo 9 no total, que sem sombra de dúvidas é um feito bem impressionante. Diferente do Mickey, o Roman não se destaca quando o assunto é velocidade, já que ele chega à velocidade média de 15 a 20 quilômetros por hora, que é basicamente quase a velocidade de uma pessoa normal, ganhando por muito pouco. E isso também se aplica à sua agilidade, que não é nada excepcional, porém também não deixa a desejar.
Mas uma coisa que se destaca é a sua estamina, pois assim como o Mickey, o Roman também consegue manter na ativa por bastante tempo sem precisar descansar, assim sendo capaz de realizar múltiplos ataques sequenciais, o tornando bem mais eficiente, já que é bem mais provável que você se canse antes dele, fazendo ele ser bem mais letal. Ainda bem que tá acabando porque eu não aguento mais escrever esse roteiro. Quando o assunto é defesa, é aqui onde Roman Bridger brilha, já que ele é praticamente um tanque humano, sendo extremamente resistente. E boa parte dessa resistência vem do uso de um colete à prova de balas, que o torna praticamente indestrutível, sendo imune a golpes diretos tipo socos e chutes, e podendo resistir até mesmo a um golpe com um picador de gelo. E como o próprio nome diz, ele também consegue resistir a balas, usando o colete. Que aparentemente é meio mágico, porque por mais que o colete à prova de balas reduza o impacto, o usuário ainda sente dor. Porém no filme os caras simplesmente esqueceram desse detalhe, e o colete tanca 100% dos impactos, o cara nem sua. E uma das poucas coisas eficazes contra essa defesa são disparos na cabeça, já que ela é uma área mais vulnerável e desprotegida. Agora que já analisamos nossos competidores, está na hora de finalmente decidir quem ocupa o primeiro lugar no pódio de Ghostface mais forte da franquia. E depois de analisar os dois competidores e rever os dois filmes, finalmente eu tenho a resposta de quem é o Ghostface mais forte. E ele é Mickey Altieri. Pois é, eu sei que é uma resposta inesperada, mas pessoalmente falando, eu acho que em um confronto direto o Mickey ganharia. Não sairia ileso, mas teria mais probabilidade de vencer. E também graças à sua velocidade, reflexos e estamina que são maiores do que a do Roman. Isso, ao mesmo tempo que dá vantagem ao Mickey, também faz com que seja mais difícil para o Roman acertar os ataques com precisão. Então eu diria que de 10 confrontos, o Mickey ganharia 7. Mas bom pessoal, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Sinta-se livre para comentar sua opinião sobre o assunto e sugerir ideias de vídeos. Eu deixo a todos uma muito obrigado por ter me acompanhado até aqui e a gente se encontra em algum próximo vídeo. Até lá!